Pois bem, eu falei contigo anteriormente da mescla energética que nós temos em relacionamentos afetivos. Muitas vezes você tem uma natureza de amar duas pessoas ao mesmo tempo e às vezes você está só com uma e você sente uma necessidade de pulverizar o seu amor. Eu fui muito assim durante a vida. Hoje eu tenho vários amores, mas são amizades, são pessoas queridas que estão perto. Mas eu, com o tempo, modifiquei a minha forma de amar. Não tem melhor nem pior. Existem naturezas diferentes, mas por vezes você... nós falamos muito de trabalhar aqui o chakra do coração, de abrir o nosso amor. Mas e agora? Eu amo duas pessoas. O que fazer com isso? Como lidar com isso? Então existe a mescla dos relacionamentos com os outros e também quando não é aceita a minha forma de amar. E claro que eu estou falando aqui para você, 2021, 22, 23, 2024, imagina nossos avós que passaram a vida inteira amando só uma pessoa. Amando, como eu digo, homem e mulher, homem, mulher, mulher, mas afetivo, que tiveram que segurar esse amor o tempo todo. Reter esse amor o tempo todo. Já imaginou como que era isso? E então, voltando ao que eu disse antes, tem pessoas que amam, ou melhor, que só tem atração sexual, outras só tem atração mental, outras só tem amor mesmo, mas não tem atração sexual. Aí o Tantra hindu, ele tem uma prática que se chama Maituna, que é um ato sexual sagrado, e dentro dessa prática tem uma que se chama Yabi Yubi. Yabi Yubi, que quando você assistir essa aula aqui gravada, você vai ver essa imagem do Yabi Yubi. Se você só está me escutando, é legal você procurar depois o que é esse Yabi Yubi. Que é uma manifestação de um Buda chamado Samantabhava, e é um homem e uma mulher, mas pode ser dois homens, duas mulheres, que estão abraçados um com o outro. Abraçados. O que é abraçar junto? Abraçar um com o outro. Quando eu era adolescente, eu amava dançar abraçado. Discoteca. Porque quando você dança abraçado com alguém, você toca todos os seus corpos. O sexual, o coração, um chakra que tem embaixo do coração, que chama Hrit Chakra, que é o chakra que realiza os nossos desejos, que eu falo muito dele em aulas de Tantra, em aulas de Maituna, que é esse chakra um pouco abaixo do chakra do coração. E se você tem a pessoa amada e você fica muito tempo olhando para ela, olhos nos olhos, segurando as mãos, abraçando. Hoje mesmo eu estava com a minha companheira aqui, a Nanda, e eu peguei o cabelo dela, fiquei sentindo o cheiro do cabelo dela um tempão. Ela até perguntou: o que você está sentindo o cheiro do meu cabelo? Porque quando você gosta de alguém energeticamente, o cheiro da pessoa é incrível para você. E quando você fica sentindo o cheiro de alguém, há uma troca energética incrível. Então, para que haja uma harmonia de vários corpos, é preciso que haja toque. Muitas pessoas tentam corrigir o amor, os relacionamentos, pensando. Eu penso que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo, eu mentalizo que vai dar certo. Mas o que falta é uma atitude. Ou melhor, nos relacionamentos afetivos, o que conta muito é uma vibração. Ambos têm que ter uma vibração que seja coerente. Então existe um abraço divino, que você vai ver a imagem, um abraço divino, que você pode fazer esse exercício com a tua parceria afetiva. E esse abraço divino, você se toca, você olha um olho do outro, você toca o coração um do outro, você toca o sexo um do outro. No caso do Yabi Yubi, que representa o repouso da polaridade de duas pessoas numa unidade, então representa o relacionamento sagrado, transcendente, espiritual, um relacionamento integral.
com muito amor, você pode criar isso também. Eu vou compartilhar contigo em outro momento algumas práticas que eu faço com a Ananda, fiz com outras pessoas, que é o giro tântrico, ou uma prática em casal, que é algo próximo de uma massagem, que um faz no outro, que é um ato de amor, um ato de transcendência. Quanto mais longe você estiver da pessoa amada, energeticamente vocês não chegarem mais perto, não tocar as mãos um no outro, não olhar nos olhos, não falar eu te amo, não criar uma situação romântica, não sentir desejos um pelo outro. Aí entra no corpo sexual, também é importante falar o que você quer do outro. Quais são as suas fantasias, os teus sonhos, o que você espera do outro sexualmente, que haja esse diálogo, que haja essa... Inclusive eu recomendo demais para você um filme que se chama Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. Para mim é um filme incrível, que fala de várias formas de amor, algumas que dão certo, outras que não, mas a ideia é a mesma da música que a Elis Regina cantava. Toda forma de amor vale a pena. Tem a impressão que era Elis Regina que cantava. Não me lembro quem era o compositor. Então, a partir dessa técnica que eu falei para você, que é o Yabi Ubi, você constrói um amor. Você constrói um amor. Então, agora, ao contrário, o vampirismo, relacionamentos de vampirismo, que agora é chamado de relacionamento tóxico, é que o Ocidente, ele sempre fala de uma coisa, mas não apresenta solução para nada. Então a gente vê cada dia mais confusão, mais leis, mais briga, mais processo, mais intriga, mais delegacia, mais polícia, mas ninguém acha uma solução. Porque não se preocupa com a solução, se preocupa sempre estar culpando e ver o problema. Então relacionamentos tóxicos, tá? Como mudar isso? Porque o que acontece é que quem tem um relacionamento tóxico, às vezes quando você vai embora, uau, quantas pessoas que não encontram outro igualzinho, igualzinho. Porque às vezes você, ou eu já fui assim também, nós encontramos pessoas para nos sugarmos. Por exemplo, dentro de um relacionamento tóxico, na minha visão, e eu não sou dono da verdade, mas na visão de José Ângelo Gaiarsa, de William Reich, de Roberto Freire, de tantos outros, o maior problema é o ciúme. Talvez para você não, e você tem razão, mas para muitos é o ciúme. Para mim é o ciúme. E o ciúme no Ocidente é muito bem-vindo. Se alguém fala, eu não tenho ciúme de ti, então é porque você não me ama. E o ciúme, ele traz um vampirismo. Tanto que o ciúme, no seu grau mais agressivo, as pessoas chegam a agredir umas outras. Tem pessoas que matam por ciúme, não por amor. O ciúme, ele está grudado com o apego. E o apego, ele é o falso amor. Tanto que o mestre Osho, que foi um dos meus mestres, ele dizia, é melhor você ter raiva da pessoa do que você ter apego. Porque se você tem raiva da tua parceria afetiva, você sabe que aquilo não é amor. Mas se você tem apego, o apego é o falso amor. Tem pessoas que são apegadas uma à outra, elas falam, eu te amo. Não ama, você é apegado. Só que a pessoa acha que é amor. Então ela nunca vai querer amadurecer, nunca vai querer evoluir. Ela para no apego. Um fica controlando o outro. Lembra que eu falei? Onde você estava, que horas você volta, com quem você foi, com quem você estava falando. O ciúme, ele traz umas coisas, mas volto a repetir, você pode estar me vendo e falar, eu não concordo com o Otávio. Isso é perfeitamente natural, porque não existe regra sem exceção, não existe regra sem exceções. Para você talvez exista algo pior que o ciúme, eu concordo contigo. Para um é o ciúme, para outro é a competição, tem casais que competem, para outra é esse apego que é o falso amor, para outros enfim, existem mil coisas. Agora, o ciúme, ele traz uma questão de apego muito grande. E em relacionamentos, isso quem vai estudar é o Flávio Gicovati, eu vou falar disso contigo num outro momento.
Existe o generoso e existe o egoísta. Por exemplo, eu, num casamento que eu tive de 3, 4 anos, eu era o generoso e a pessoa era a egoísta. Eu era o generoso e a pessoa era absolutamente egoísta. Com a minha companheira hoje, a Nanda, eu sou o egoísta e ela é a generosa. Se nós formos comparar, generosa até a página 2, né? Porque eu adoro ir para Campos do Jordão, ela não vai de jeito nenhum, porque ela acha que é muito frio. Mas se for comparar eu e ela é mais generosa que eu. Num outro relacionamento, a outra pessoa é extremamente egoísta e eu generoso. Na tua união hoje, quem é o generoso e quem é o egoísta? Aí o egoísta acaba vampirizando a energia do generoso. No caso meu e da Nanda, isso é muito bem trabalhado entre nós dois. Por que é muito bem trabalhado? Porque eu uso muito a Nanda profissionalmente, mas ela trabalha comigo. Então ela sabe que eu tenho um ritmo de trabalho grande, eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço, eu adoro dar aulas, eu adoro estar contigo. Mas às vezes eu abuso um pouco e ela às vezes fala, eu sou a tua companheira, eu não sou tua empregada. Faz tempo que ela não fala isso, mas deve pensar isso todo dia. Porque nesse relacionamento eu sou mais egoísta. Eu tento de várias maneiras ser mais generoso. Eu sabendo disso é mais fácil eu me trabalhar para ser mais generoso, para oferecer, para ofertar mais. Mas o vampiro, normalmente ele é o egoísta. O vampiro energético num casamento, ele causa irritação na outra pessoa. Eu fui casado com uma pessoa que ela, como minha amiga, é um amor. É a coisa mais abençoada do mundo. Eu vou até falar porque eu não tenho segredos com algumas pessoas. A Juliana, que eu fui casado 17 anos, eu acordava, às vezes eu falava assim, Ju, eu preciso sair. E eu ia para o mosteiro de São Bento, que é uma igreja, eu ia para a clausura, porque eu precisava ficar sozinho. Ou eu ia no Jardim Botânico, outro dia eu ia no Mirapuera, eu saía correndo de casa, porque eu me sentia irritado perto dela. E ela se sentia irritada perto de mim também. E a gente se amava. Ficamos 17 anos casados, 16, 17. Mas um causava irritação no outro. Então, quando causa irritação, é o nosso corpo prânico que não está batendo. Então, ou você vai tentar curar isso com um abraço, com um olhar, com um colocar a mão no outro, com um abraçar, com fazer o Yabi-Ubi, que é o giro tântrico, que é o que eu quero falar para ti num outro momento, ou você se separa, porque causa irritação. Um fica vampirizando o outro. E vou repetir, quem é mais egoísta, vampiriza. Quem é mais generoso é vampirizado. É vampirizado. Mesma coisa no relacionamento sexual. Quem é egoísta no relacionamento sexual, normalmente sai uau. Sai uau. Porque ele puxou a energia de quem é mais generoso. E tem relacionamentos sexuais que é a mesma coisa. Eu já tive relacionamentos sexuais que eu era o egoísta. E teve relacionamentos sexuais que eu era o generoso. A ideia é que haja um equilíbrio entre vocês. Sempre vai ter um mais generoso e um mais egoísta. Mas se isso ficar bem pertinho um do outro, não há essa vampirização. Então, às vezes, tem pessoas que têm um relacionamento sexual de uma noite ou de duas, e muito da religiosidade, da espiritualidade condena isso. Condena. Mas se aquele ato sexual tiver muita generosidade dos dois, tiver uma atenção um pelo outro, algo para oferecer, dificilmente isso vai te causar algum malefício. Ah, mas era só sexual. Sim, mas havia generosidade de ambos, havia generosidade. E essa questão do generoso e do egoísta, quanto mais tempo você se relaciona com alguém, mais você vai vendo isso. Porque quando nós namoramos é uma coisa. Eu que sou astrólogo, na astrologia, quando eu faço mapa astrológico de alguém,
talvez você já tenha feito até comigo, na astrologia, a casa 5, que é uma área do mapa, como se fosse uma região de um mapa mesmo. A casa 5 é o namoro. Então, quando nós namoramos, nós somos uma coisa. Eu, na minha casa 5 do namoro, eu tenho Sagitário. Então, eu convido para sair, convido para viajar, convido para passear, somente convido para viajar, para sonhar junto, para fazer, para acampar. Quantos relacionamentos que eu tive que eu não acampava? Hoje eu já acampo em hotel. Pode ser até mais simples, mas eu gosto mais de um hotel, de uma pousada. E a minha casa 7, que é do casamento, eu sou uma outra pessoa. No casamento eu sou mais frio. Se você entende astrologia, eu sou aquário no casamento e no namoro eu sou Sagitário. Porque quando o relacionamento fica mais íntimo, começa a haver essa troca prânica. Isso não é ser falso. É porque nós temos subpersonalidades. Num relacionamento, às vezes eu não me abro muito no começo, mas depois eu começo a me abrir, ok? Então, voltando ao vampirismo, o vampirismo é uma coisa que a gente sente na barriga. Então, às vezes você pode fazer amor com alguém, fazer sexo com alguém, e você sai mal porque a pessoa te vampirizou. Às vezes não. Às vezes você está casado com alguém, ou namora há muito tempo com alguém, a pessoa foi viajar lá para Vladivostok. Vladivostok só vai entender a brincadeira quem jogou o War, que era um jogo de tabuleiro. Vladivostok era o fim do mundo, lá no cantinho da União Soviética. A pessoa mora lá em Vladivostok. Você sente ela te puxando, porque ela quer saber onde você está. Tá? Eu vou falar uma coisa para você, talvez você não goste muito, mas eu gosto muito de uma frase do Gasparetto que ele dizia assim, vamos pensar nisso junto. É lógico que o Gasparetto é direto, eu sou mais tranquilo e quero respeitar demais todo tipo de relacionamento, mas o Gasparetto dizia, a mulher que controla o marido, isso na visão do Gasparetto, a mulher que controla o marido divide ele com um monte. E às vezes eu penso nisso, né? Eu moro lá em Moema, quando eu estou em Moema, em São Paulo, agora eu estou aqui no Guarujá. Quando eu estou em Moema, eu moro muito perto do Bahamas, que é um prostíbulo, ou uma boate, enfim. E aquilo lá fica lotado de gente. Otávio, você já entrou lá? Não. Se entrasse, falaria. Nunca entrei nesse lugar. Mas é um local lotado de carros que dão voltas no quarteirão. E eu fazia, né, bateria na mesma rua, que é a Chanés, bateria. Eu treino bateria, faço aula de bateria, na School of Rock. Então eu passo por ali. Passo à noite para os ensaios. Passava. À tarde para fazer aula. Aquilo está sempre lotado. E provavelmente são homens, eu acho que ele é mais homens, me perdoe se eu estiver sendo preconceituoso, perdão, não é intenção, mas que não contam para as companheiras que estão ali. Ou se eu for muito inocente, quem sabe todos sejam solteiros, não namorem ou não contam. Então, a mulher, segundo o Gasparetto, que controla o marido, divide o marido com um monte. Porque essa pressão, a pessoa vai querer extravasar isso. Eu, com a minha companheira, com a Nanda, hoje, uma das primeiras coisas que ela falou para mim quando a gente começou a se envolver é: você faz o que você quiser, você quer fazer amor com outra moça, você faz, você quer namorar outra moça, você faz. Não faz a menor diferença para mim o que você faz quando você não está comigo. Uau! Várias moças já tinham falado isso para mim, mas nenhuma era verdade. Eu senti uma verdade. Nós falamos no teatro que é verdade cênica. Uau! Aquilo. Tanto que eu comecei a namorar com a Nanda, eu falei, olha, eu vou viajar com uma menina, que é a Vivian Barreira, às vezes está aqui comigo no Instagram, eu vou viajar com a Vivian para Compostela, mesmo namorando com você. Vou fazer Compostela com ela. Quer ir junto? Ela falou, vou junto, então vamos todo mundo. Mas depois não deu certo. Os caminhos mudaram, mas ela sempre falou, faz o que você quiser. E eu me senti tão livre que sossegou. Agora, ao contrário, o homem que controla a mulher,
nem sempre, dorme com um cadáver. Dorme com um cadáver. A mulher não pulsa, a mulher não tem paixão, não tem tesão. E às vezes é o controlar energético desse corpo prânico. Essa energia de controle que faz com que a mulher se torne um cadáver. Agora, a minha experiência é sempre de um homem e de uma mulher. De uma moça me criticou, falou, por que você não fala de 2 mulheres, 2 homens? Porque eu não tenho experiência com isso. 2 mulheres eu nunca vou ter, porque eu teria que ser mulher. E então, mas tudo que eu falo aqui serve para 2 mulheres. Ou para 2 homens. Mesma coisa, sempre vai ter o egoísta, o generoso. Isso não tem problema, mas pode ter um que queira vampirizar o outro, que controle. O vampiro nunca fica mal. E aí eu vi muitos casais, quando eu atendia como terapeuta, nos últimos anos eu tenho só grupos de terapia, mas normalmente a mulher, mas existem exceções, a mulher definhando energeticamente e o homem cheio de energia, porque ele está vampirizando. Isso está mudando, a minha geração era assim. Hoje isso já mudou muito. As mulheres não aceitam mais um monte de coisas. E já há mais liberdade, enfim. Então pensa nisso, e a solução, por enquanto, é o Yabi-Ubi, que é uma técnica tântrica, que eu ensino tantra, ensino terapia tântrica, ensino o ato de amor tântrico. E o Yabi-Ubi é uma solução para muita coisa. Dormir em conchinha. Vocês dormirem em conchinha, isso é incrível. Se não der para dormir em conchinha, fique em conchinha um pouco. Ficar um no colo do outro, olhando nos olhos, tocando, sentir o cheiro do cabelo, pondo a mão no coração. Isso é muito legal. A Nanda uma vez falou para mim, nunca eu vi meu pai ir para algum lugar, ou minha mãe, sem dar um beijinho um no outro. Eu falei, nossa, que lindo é isso, que lindo. Então às vezes eu tô com ela, eu vou até beber um copo d'água, eu dou um beijinho. Esse tipo de coisa é muito legal, dar. Sair do 0 a 0, como o Djavan fala, eu não quero 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sair do 0 a 0, ou seja, relacionamento 0 a 0, ninguém dá para ninguém. Tem relacionamento 7 a 1, como aquele jogo do Brasil, onde um marca 7, o outro marca 1, então esse sai ganhando, o outro só perde. E tem o relacionamento 1 a 1, ou 2 a 2, ou 3 a 3, que é o empate. Um empate. E para ver esse empate, também só para nós fecharmos essa lição, é importante entender que, claro, às vezes a tua atração é mais mental, às vezes é mais de coração, às vezes é mais sexual, isso é natural. Se você buscar um equilíbrio entre tudo isso, esquece tudo que eu estou falando. Porque o equilíbrio é robótico, é falso. Ninguém é equilibrado. Sempre tem uma coisa um pouco a mais, um pouco a menos. O universo é assim. Tem fases também. Tem fases que você está mais na atração. Tem fases que você está mais no mental. Ok? Então, essa lição, anota, questiona, faz a tua reflexão, tenta mudar os teus relacionamentos, trazer isso para a tua vida, trazer essas informações que eu creio que seja muito útil para você. Alguma pergunta você vai deixar aí e eu vou responder. Já que estamos falando de amor, amor de amor e mais amor ainda, sempre a ti.